Para uma experiência completa, utilize os fones de ouvido. Você realmente conhece quem dorme ao seu lado? No começo ele parecia normal, quieto, reservado, mas então os gritos começaram, as noites em claro e a sensação de que eu nunca estava sozinho. Até que uma noite acordei e o colega de quarto estava lá, parado, me observando. Ele tinha um segredo e eu descobri da pior forma possível. Cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. O colega de quarto pode não ser quem você pensa. Mudar para aquele apartamento em São Paulo parecia a solução perfeita para economizar dinheiro. O aluguel estava pesando no meu bolso e dividir o espaço com alguém parecia a única saída. Foi assim que encontrei o Marcos. Ele respondeu meu anúncio no Facebook de forma educada, sem fazer muitas perguntas, sabe? Parecia uma pessoa tranquila, sem exigências exageradas, então eu aceitei sem pensar duas vezes. Os primeiros dias, tudo correu bem. Marcos era um cara reservado, ele falava pouco, passava a maior parte do tempo trancado no quarto. Nunca recebia visitas, não saía para festas e parecia completamente indiferente à vida social. No início eu achei que ele fosse tímido ou um daqueles introvertidos que preferem ficar no próprio mundo. Eu não tenho nada contra. Então deixei ele e segui com a minha vida. Mas as coisas começaram a mudar depois da primeira semana. Victor, certa noite, acordei sobressaltado com um som estranho. Eram gritos. Mas gritos assim, desesperados, abafados pelo som das paredes, mas nítidos o suficiente para fazer me gelar por dentro. E vinham do quarto de Marcos. Meu coração na hora disparou, mas eu me levantei e fui até a porta dele. Bati algumas vezes e chamei: Marcos, tudo bem aí? Mas o silêncio foi imediato. Não houve nenhuma resposta, nenhum ruído. Imagina aquele silêncio total, silêncio absoluto, como se ele nem estivesse mais ali. Fiquei parado por alguns instantes esperando algum sinal de vida, mas nada. Então eu voltei para o meu quarto, grilado com aquilo, ainda com a sensação de que algo estava errado, muito errado. Mas eu precisava dormir, né? Afinal de contas, no dia seguinte, tinha que ir à luta. Então, vida que segue. Os dias que se passaram, eu tentei esquecer aquele episódio, mas no fundo, algo em Marcos continuava a me incomodar. Ele nunca atendia o telefone, nunca mencionava família, amigos, e eu jamais o via com o celular. Era como se ele simplesmente existisse dentro do apartamento, sem qualquer conexão com o mundo exterior. Então, os gritos voltaram. Dessa vez, eram mais altos. O desespero na voz parecia ainda mais intenso. Eu pulei da cama e corri para a porta do quarto dele, novamente. Mas aí o silêncio. Silêncio total de novo. Aí eu engoli em seco, um arrepio percorreu ali minha espinha. Fiquei ali parado, com a testa encostada na madeira da porta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que percebi que Marcos estava acordado. Não apenas acordado, mas me ouvindo. Eu podia sentir a respiração do outro lado da porta, lenta e pesada. Um calafrio me tomou conta. Voltei para o meu quarto e travei a porta. Naquela noite, dormi segurando uma faca de cozinha. 2 noites depois, acordei com uma sensação estranha, como se tivesse alguém no quarto. Meus olhos se abriram lentamente e meu corpo travou ao ver uma silhueta escura aos pés da minha cama. Marcos, ele estava ali parado, imóvel, me observando. Vestia apenas uma bermuda e uma camiseta larga. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim. Um nó se formou na minha garganta.
Minha mão tremia enquanto eu tateava o criado mudo à procura do interruptor do abajur. Quando finalmente consegui acender a luz, Marcos piscou algumas vezes, como se estivesse despertando de um transe. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu correndo do meu quarto. Fiquei sentado na cama, ofegante, tentando entender o que diabos tinha acontecido, tinha acabado de acontecer. Eu queria confrontá-lo, mas meu instinto gritava para que eu não fizesse isso. 2 dias se passaram sem qualquer outro incidente, mas minha paranoia só aumentava. Cada pequeno barulho me fazia pular da cama. Cada sombra me fazia estremecer. Então aconteceu de novo. Acordei com um som seco, ritmado. Algo como um martelo batendo na madeira, mas vinha do meu quarto. Com o coração disparado, acendi a luz e quase caí da cama. Marcos estava ajoelhado no chão, bem no canto do meu quarto. Ele segurava um pedaço de madeira nas mãos e parecia estar lixando ou entalhando alguma coisa. Fiquei completamente imóvel. Quando a luz acendeu, ele se paralisou por um instante e então virou a cabeça lentamente na minha direção. Seu rosto estava vazio, sem qualquer expressão. Um pavor indescritível tomou conta de mim. Meu corpo agiu antes da minha mente. Pulei da cama e corri para fora do quarto sem nem olhar para trás. Peguei as chaves do carro e saí do apartamento o mais rápido possível. Passei a noite dentro do carro, estacionado em frente a uma padaria 24 horas. Eu sabia que não podia voltar para aquele apartamento, mas o problema é que eu precisava pegar minhas coisas. Voltei no dia seguinte. Quando abri a porta do apartamento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Marcos tinha sumido. Não havia sinal dele. Suas roupas, seus pertences, os poucos objetos que ele mantinha no apartamento, tudo desapareceu. Era como se ele nunca tivesse morado ali. Respirei fundo. Peguei minhas coisas o mais rápido que pude e saí de lá definitivamente. Os meses passaram e a lembrança daquela experiência começou a se apagar. Mudei para outro lugar, tentei seguir em frente, mas algo continuava martelando na minha cabeça, sabe? O que ele estava entalhando naquela noite? A curiosidade cresceu dentro de mim até um dia que finalmente decidi desmontar o móvel do quarto. Enquanto removia algumas tábuas perto da janela, notei algo estranho na grade do ar-condicionado. Com as mãos trêmulas, puxei a grade para ver o que havia dentro. Foi aí que meu estômago revirou. Dentro da abertura havia um envelope com várias fotos minhas, dormindo. Agora pensem, cada uma dessas fotos tinha uma data e um horário anotado no verso. Afinal, o que significava isso? Eu olhei as fotos com as mãos suadas, com muito medo. Então eu vi o que mais estava escondido lá dentro. Um pedaço de madeira que Marcos estava entalhando naquela noite. A ponta tinha sido afiada até ficar quase uma estaca. Foi nesse momento, que a verdade me atingiu com força. Ele estava entrando no meu quarto todas as noites. Ele estava se preparando. Se eu não tivesse acordado naquela última noite, talvez eu nunca tivesse saído de lá. Jamais poderia compartilhar essa história aqui com vocês. Por isso, Victor,